Ipiranga perde para o Brusque jogando em Santa Catarina. Segue sem vencer longe do Colosso da Lagoa. E estica a corda na Série C do Brasileiro. Roda a vinheta, que a análise do jogo a gente faz agora. Fala aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto, repórter do YouTube. Você que ainda não está inscrito, te inscreva no canal, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Hoje vamos falar sobre o tropeço que o Canarinho teve diante da equipe do Brusque, jogando no Augusto Bauer em Santa Catarina. Antes, eu quero dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores. Demarco Incorporações Imobiliárias, somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim, com filial em Santa Maria. Acesse grupotraçado.com.br e nos siga também no Instagram. Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. Conosco ainda a Roca Engenharia e Arquitetura. Conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial, industrial ou loteamento, na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. Vai lá e confira também os nossos projetos nas redes sociais. Rapaziada, na noite de domingo, Ipiranga foi superado pelo Brusque em Santa Catarina pelo placar de 1-0. O time verde e amarelo, que teve uma atuação no primeiro tempo até, digamos que, aceitável, dentro da proposta de jogo do Ipiranga, num jogo que, com um gramado sintético, confirmou aquilo que a gente esperava. Era um jogo de primeira bola, segunda bola, de ligação direta para os atacantes. Não foi um jogo tecnicamente bonito de se ver, Ipiranga e Brusque. Mas o Ipiranga conseguiu sustentar o primeiro tempo, com uma marcação que dificultou, inclusive, a própria equipe do Brusque. No segundo tempo, o Brusque promove mudanças e o técnico Matheus Costa aposta na manutenção do mesmo time que havia jogado no primeiro tempo. Só que alguns jogadores que já não tinham feito um grande primeiro tempo, no segundo tempo, não conseguiram melhorar o seu nível técnico. Tanto é que o Ipiranga acaba num lance de bola parada, onde muitos dos jogos em gramados sintéticos acabam sendo definidos, numa cobrança de escanteio, uma saída errada do goleiro Edson, a marcação também fica olhando e não sobe, e aí o Ipiranga acaba sofrendo o gol que culminou com a derrota. A partir do gol sofrido, o Matheus Costa promove mudança. O Ipiranga até tem um esboço de uma melhora a partir de uma cobrança de falta do Marlone, que obrigou o goleiro Matheus Nogueira a fazer uma grande defesa e evitar o que poderia ter sido o gol de empate. Depois o Ipiranga teve muitas tentativas de jogadas individuais do Danielzinho para tentar resolver o jogo. Teve uma bela jogada do Maxwell individual do jogador, onde ele ganha do marcador e chuta, obrigando mais uma vez o arqueiro da equipe catarinense a fazer uma grande defesa, e foi mais ou menos por aí. O Ipiranga não criou muito mais do que isso na segunda etapa. Eu teria voltado para o segundo tempo já com algumas mudanças, mas o técnico Matheus Costa apostou na conversa com os jogadores em alguns ajustes. Eu acho que defensivamente o Ipiranga fez um bom primeiro tempo, não teve muitas chances criadas na primeira etapa, teve algumas bolas que poderiam ter gerado grandes oportunidades, como uma bola que foi passada para o jogador Felipe Marques, ele acaba errando em bola e ali poderia ter resultado numa grande chance de gol da equipe do Ipiranga. E no segundo tempo a gente teve especialmente erros técnicos de alguns jogadores. O Ipiranga segue sem vencer jogando longe do estádio Colosso da Lagoa. Agora são 3 jogos na Série C, um jogo em casa com vitória sobre o Itabaiana e 2 jogos fora de casa com 2 derrotas para Londrina e contra o Brusque, respectivamente. Bom, o Ipiranga neste início de Série C do Campeonato Brasileiro não tem atuações empolgantes. Eu acho que o técnico Matheus Costa está tentando achar uma ideia de jogo para o time verde e amarelo para implementar ela. Inclusive, a mudança que a gente teve na saída do Jean-Pierre, entrada do Charles, foi para o Ipiranga ter mais consistência no meio de campo, ter mais força, e eu acho que o Ipiranga conseguiu cumprir muito bem esse papel dentro da proposta nos 45 minutos
minutos iniciais, mas quando precisou atacar, precisou ter mais qualidade na parte ofensiva, na parte final, aí eu acho que o Ipiranga acabou tendo alguns erros. O Ipiranga competiu em muitos momentos da partida, especialmente nos primeiros minutos de jogo, os primeiros 45. No segundo tempo, aí o Brusque, né, acabou numa bola parada marcando o gol. Poderia ter terminado empate, poderia ter terminado 1-0 para o Ipiranga. Eu, inclusive, falei durante a transmissão da Timaço Esportes que se fosse eu, Matheus Costa, teria mudado no intervalo de jogo para ganhar o jogo, porque para mim o jogo estava se desenhando como um jogo aberto e que o Ipiranga teria plenas condições de ter saído com o resultado, ter saído com a vitória. Mas o Ipiranga acabou sofrendo esse gol de bola parada, que acabou combinando com a perda de 3 pontos no Campeonato Brasileiro da Série C. O empate já seria um bom resultado, mas a vitória também não ficava tão distante do Canarinho pelo desenrolar da partida. Tecnicamente, eu volto a dizer, não foi um jogo bem jogado, né? Foi um jogo de muita disputa, de muito contato e de primeira, segunda bola, de bolas longas, né? E na bola parada, o time catarinense acabou garantindo os 3 pontos. O Ipiranga estica a corda neste início de Série C do Campeonato Brasileiro, dentro de uma lógica de que ganha em casa e perde fora de casa. Bom, até aí tudo bem, se você vence todos os jogos dentro de casa, ok. Agora, o Ipiranga não pode ter tropeço dentro de casa. Pode buscar pontos fora de casa? Pode. Mas me parece que o Matheus ainda está tentando encontrar uma identidade deste novo Ipiranga pós Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, por outro lado, também eu acho que o torcedor já percebeu que não podemos nos iludir que o time do Ipiranga é um super time. Todo jogo vai ser uma guerra, todo jogo vai ser uma batalha e o Ipiranga vai precisar jogar sempre no seu limite para garantir as vitórias e os pontos da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem como primeiro objetivo de somar as 7 vitórias na competição para não correr nenhum risco de brigar na parte de baixo da tabela, para depois, né, quanto antes o Ipiranga garantir esses pontos, aí se projetar e alçar algo mais na competição nacional. Qual foi a sua opinião? Você gostou da atuação do Ipiranga? O que faltou? O que você mudaria se fosse o comandante técnico Canarinho? Deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. Para finalizar, eu quero dar um recado para vocês também dos nossos parceiros da System Software de Gestão. Há mais de 38 anos no mercado, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. A Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho, na Sidney Guerra, saída para Gaurama, com amplo estacionamento e uma grande variedade de produtos e promoções para vocês. Sigam as nossas redes sociais e também Express SA. Conheça a antecipação de recebíveis e antecipe um valor que já é seu, mas que você receberia lá na frente. Entre em contato com a nossa equipe e conheça a antecipação de recebíveis. Nemílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. Rapaziada, estamos fechando a conta, agradecendo mais uma vez a sua audiência e desejando uma boa semana a todos. A gente vai voltar ainda durante a semana com mais informações e mais vídeos. Um grande abraço e até a próxima!